Gomes e esse é o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você que é novo no canal, que se inscrevesse no canal para dar uma ajuda no canal, que ativasse um like se você gostou desse conteúdo que vai ser ministrado e que desse um like se você gostou mais ainda. Então, irmãos, hoje eu vou falar com vocês, nós vamos dialogar sobre o Sermão da Montanha. E parte 1, né? Vai ter outras partes, porque o Sermão da Montanha é um conteúdo muito extenso sobre as coisas que Jesus falou, e nós vamos precisar de estar nos concentrando nessa questão. Amém, irmãos? Então vamos lá. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ele senta no monte, né? Por isso chama o Sermão da Montanha, e vou começar o texto. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ele ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Tudo se encaixa e acaba tendo o mesmo vinho. Reino dos céus, reino de Deus, é tudo a mesma coisa, amém? Então, irmãos, vamos continuar lendo aqui, amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, irmãos, Jesus ele fez uma promessa aqui para todo aquele que chora, todo aquele que é pobre de espírito. Aquele que chora, Jesus ele promete consolo. Um dia virá o consolo. Consolo que a gente nunca ia conseguir nesse mundo. Ou seja, o consolo das dores que nós passamos durante a nossa vida familiar, com as feridas que entram nos nossos corações, vai vir o alento, né, o conforto com Jesus Cristo, no dia que Cristo voltar. E a palavra de Deus fala que Ele enxugará toda lágrima. Amém? Então o Senhor está perto de vir e Ele vai fazer isso com a gente. Amém? E bem-aventurados que choram, porque serão consolados, como eu falei de consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No dia que o Senhor estabeleceu o seu reino, a gente vai ser farto de justiça. A justiça vai reinar sobre a terra. Vai reinar sobre a terra de uma maneira como nós nunca vimos antes. A corrupção no mundo vai acabar, porque Cristo vai reinar por 1000 anos na terra, né? Então dando uma exemplificação que estou dando aqui para vocês. Então a injustiça vai acabar, as coisas ruins vão acabar. Então, e bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, a oração do Pai Nosso mesmo fala, Pai Nosso dos céus, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis que a tentação, mas livrai-nos do mal, tal. Então, no Pai Nosso você fala que Deus te perdoa, que você vai perdoar quem te ofendeu. Ou seja, para Deus te perdoar das suas ofensas, você tem que perdoar quem te ofendeu. Se você não perdoar a pessoa que te ofende, então Deus não vai perdoar você. É mais ou menos desse jeito, amém, irmãos? O reino de Deus funciona assim. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, os limpos de coração, aquelas pessoas que têm pureza no coração, eu imagino aqui que é uma pessoa que é limpa de coração somente uma criança, né? Eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é uma pessoa, irmão, que foge de confusão, que sabe encontrar soluções em meio a confusões e crises no ambiente profissional, em várias outras áreas. Eu entendo dessa forma. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aquele que sofre perseguição por causa da justiça, a justiça, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que condena o mundo pelos seus pecados. E o mundo vai ser condenado pela palavra de Deus, por causa do pecado que o mundo pratica e não quer saber de Deus. Ou seja, o mundo não quer saber de Deus. Então, no dia que a gente que é perseguido porque a gente é contra, que é cristão, a gente não apoia ideologia de gênero, a gente não apoia pedofilia, aborto, essas coisas, um dia o Senhor virá. Ele irá punir quem pratica tais coisas. Amém?
Então vamos lá, irmãos. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram, que foram antes de vós. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa, irmãos, que é muito sério. Vou colocar a Bíblia aqui do lado. Irmãos, olha só, a gente que é servo de Deus, o mundo não pode gostar da gente. O mundo tem que odiar a gente. Ou seja, o cristão ele tem que se posicionar. Se posicionar é diferente de fazer discurso de ódio, é diferente de sair caçando briga. Igual eu falei, eu não concordo com aborto, não concordo com essas coisas, de religião, não concordo. Mas eu respeito quem quer praticar, quem quer. Eu respeito. Né? Então a gente tem que respeitar. E falar de Jesus, falar da palavra, e o Espírito Santo é que tem o dever de convencer a pessoa. Você não vai conseguir convencer ninguém a nada. Então, irmão, se o mundo gosta de você, é porque tem alguma coisa errada. Se o mundo não te persegue, é porque você não está sendo luz. No próximo vídeo, depois desse tema, nós vamos falar sobre sal da terra, né? Que nós somos o sal da terra. Então, vamos esperar chegar lá para eu falar desse tema. Então, igreja, a gente tem que incomodar o mundo. A gente tem que trazer luz. Onde a gente pisar, onde a gente colocar o pé, a luz tem que entrar. A presença de Deus tem que se manifestar. Né? Onde nós formos, Deus tem que estar conosco. E nós temos que fazer questão. No vídeo anterior eu falei sobre a tentação de Jesus. E eu falei sobre esses pontos que nós temos que ter uma vida de consagração, assim como Jesus fez. Por que você não fala que você é cristão? E cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, se você é um pequeno Cristo, você deve imitar aquilo que Cristo fez. Amém? Então, para a igreja imitar o que Cristo fez, a igreja tem que conhecer o Evangelho de Cristo. Tem que conhecer os ensinamentos de Jesus. Mais do que conhecer a lei e os profetas, tem que conhecer o que Jesus ensinou, o que Jesus falou. E isso eu acho que é uma falha muito grande da igreja. Que a igreja tem que se adaptar ao que Jesus falou, não o que a lei e os profetas falaram. De negligenciar a lei e os profetas, não, de forma alguma. Eu só quero dizer, irmãos, que a igreja, o evangelho e a doutrina dos apóstolos é para a igreja. A lei e os profetas são para o povo judeu. Então, irmãos, quando o mundo, ele desaprova o que nós aprovamos. O mundo, ele rejeita Deus, mas nós queremos o Senhor. Então, nosso dever, como filho de Deus, como cristão, é falar contra o pecado com amor. Saber falar contra o pecado. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode ser ignorante, não ser arrogante, mas temos que ter sabedoria para falar com as pessoas sobre o pecado. E a justiça, irmãos, como eu falei antes, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a justiça. E muitas pessoas confundem sobre a questão do julgamento. Não fala aqui, não sei porque eu estou falando disso. O que acontece, irmãos? Na Bíblia fala que quem mente não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia fala que quem pratica idolatria não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia fala que quem pratica adultério não vai herdar o reino de Deus. E fora outras coisas mais que estão na palavra que não convém citar aqui. Então, irmão, o que acontece? Se você está em vida dessa forma, se você está em vida de prostituição, abandone essa vida. E levante as mãos para o céu e confesse a Jesus para Ele vir te ajudar, para Ele te socorrer, para Ele te libertar dessas questões. Então, irmãos, Jesus ele começa o Sermão da Montanha falando de quem que vai ser feliz realmente, de quem que será feliz, porque ele terá a recompensa, será a vinda dos céus. E Deus não deixa de recompensar aqueles que o servem. Deus não deixa de recompensar aqueles que são fiéis, porque aqui Deus ele fala para todas as classes, irmãos. Os pobres de espírito, os que choram. Quanta gente que é pobre de espírito, quanta gente que chora, que vive chorando porque não consegue ser consolado por causa das dores. Mas Jesus deu a palavra dele que ele virá trazer consolo.
trazer alento. Então, você precisa crer em Jesus. Você tem que procurar conhecer Jesus. Amém, irmãos? Eu falo na igreja, quando eu prego, quando eu ensino, gente, eu falo para jovem, para adulto, adolescente, vocês precisam buscar uma vida de experiências com Deus. Porque se você não tiver uma vida com experiência com Deus, você não vai conhecê-lo. Você não vai ter intimidade, você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida espiritual. Porque, irmãos, em vez de você, de um cristão, buscar prosperidade, que essas igrejas não pentecostais ensinam, que Jesus nunca mandou fazer nada do que eles estão fazendo, você tem que buscar, meu irmão, a prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual, essa sim é aquela prosperidade. E lembrando que prosperidade para o cristão é ausência de necessidade. Se não te falta nada, se você não está precisando de nada, eu estou falando de alimentos, de roupa, de vestes, Deus tem que cuidar de você. E se nós temos Deus, nada nos falta, irmãos. Então nós precisamos confiar no Senhor, nos apegar à palavra de Deus, nos apegar ao Evangelho de Cristo, ler, meditar, procurar conhecer e pedir o Espírito Santo que revela, porque a palavra só é revelada através do Espírito de Deus. O homem não entende a letra. Não entende, o homem, aliás, vou falar, lá em Coríntios fala que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Isso é uma tradução que fala assim. Mas, então, quem é uma pessoa espiritual, uma pessoa realmente espiritual, ela entende todas as coisas, mas ninguém entende ele. Ninguém vai te entender se você for um homem espiritual, uma mulher espiritual. E ser espiritual está muito longe desses caras que estão por aí, engravatado, né? Porque gravata não quer dizer nada, irmãos. Eu posso ir pregar com a roupa assim simples, que às vezes Deus pode me usar muito do que um pregador famoso. Então, irmãos, nós temos que ser simples como Jesus. Jesus, ele era simples. Ele não buscava nada sofisticado. Então, a exemplo disso aqui que Jesus falou, nós temos que ser simples. Simples como Jesus, obedientes como Jesus, santos como Jesus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, para que a gente possa conseguir aprender e imitar a pessoa de Cristo. Então, quem imita a pessoa de Cristo, na hora que uma pessoa der um murro na cara dele, eu vou falar aqui, meu cara, bate do outro lado. Apesar que eu duvido que hoje alguém vai fazer isso, acho capaz nem eu fazer. Mas espero que um dia Jesus me capacite. Mas o Espírito Santo não falou agora. Você, da outra face, é você sofrer agressão e não revidar. Cristo sofreu agressão aqui. Ele não revidou em nenhum momento. Isso é da outra face. Ele apanhou e não fez nada. Isso é da outra face. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu peço a Deus que abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.